Boa tarde, graça e paz do nosso Senhor, amado, querido Jesus Cristo, seja com todos. Hoje nós damos início no capítulo 27, glória, do Evangelho de Mateus, e o meu título, primeiramente, Jesus é levado a Pilatos. Então, depois de todos os acontecimentos, que ele é traído por Judas, ele é negado por Pedro, isso nós vimos no capítulo anterior, ele é levado aos líderes judeus, agora ele é levado a Pôncio Pilatos. E nós temos no versículo 3 um relato assim, tão triste, que é a morte de Judas, um dos 12 que Jesus escolheu para levar as boas novas, para serem seus discípulos, seus apóstolos, os apóstolos de fundação, porque toda a igreja vieram deles. Mas a partir do 3 diz assim a palavra do Senhor: quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata para os chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Triste ouvir isso de uma pessoa que estava tremendamente arrependida, sentindo a dor do remorso, tentando ali talvez resolver este problema, porque a intenção de Judas, como muitos judeus, era que Jesus viria como um líder que libertaria o povo judeu do jugo de Roma, do jugo de qualquer outro inimigo, que ele seria um grande líder. E ele se equivocou, ele se arrepende, porque ele viu que Jesus seria ali agora condenado à morte. Eu não acredito que essa foi a intenção de Judas, de maneira alguma. É necessário compreender a história, é necessário compreender o que é que os judeus esperavam e esperam ainda, muitos deles, do Messias, daquele que viria da parte de Deus. Então nós entendemos aqui uma dor extrema de Judas. E ele vai até aqueles que lhe pagaram as 30 moedas e tenta entregar aquelas moedas, talvez quisesse conseguir com isso que eles libertassem Jesus, não sei o que ele pensou que poderia conseguir com isso, mas uma coisa ele queria: ficar livre daquelas moedas que significavam, que simbolizavam o sangue de um inocente. Mas ir na pessoa errada é trágico. Ele vai e meio que se abre aqui para aqueles líderes judeus e recebem uma triste resposta: tenho nada com isso, isso é problema seu, nós não temos nada com isso. Aqui nós já aprendemos alguma coisa: chorar, toda a nossa dor, todo o nosso lamento com pessoas certas e principalmente na presença de Deus. Porque se não fazemos isso, ou vamos ouvir diretamente da boca de pessoas palavras como essas: não tenho nada com isso, ou simplesmente vamos perceber com a indiferença das pessoas que elas não se importam, Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois se enforcou. É triste demais o final de Judas, porque ele não foi chamado para isso.
Deus sabia, Jesus sabia dos defeitos e fragilidades e falhas de cada um dos seus 12. Todos tinham os seus defeitos. E o pecado de Judas não foi maior do que o pecado de Pedro. Se Judas tivesse se arrependido, com toda certeza de tudo que nós conhecemos aqui de Jesus, ele teria perdoado Judas. Então é lamentável que a pessoa ela fique longe de Jesus, ela se afaste de Jesus e acabe tão tragicamente sem buscar o perdão de Deus, porque Deus tem o perdão para todo aquele que confessa o seu pecado, se arrepende do seu pecado, abandona o seu pecado e começa ali uma nova trajetória com o Senhor. E os chefes dos sacerdotes, então, eles pegam o dinheiro e falam, não podemos colocar esse dinheiro lá no gasofilácio, nas ofertas, porque é um dinheiro de sangue. Eles já sabiam que era um dinheiro de sangue. E eles ali compram um terreno que seria para sepultamento de estrangeiros. E no verso 8 diz assim, por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Eu gosto de ler essas passagens que diz... assim disse o profeta Jeremias, assim disse o profeta Isaías, porque mostra a grandeza do nosso Deus, o compromisso do nosso Deus em zelar pela sua palavra e a cumprir. E nós vemos nesse relato aqui, citado pelo profeta, exatamente 30 moedas para entregar o Senhor. Então é bacana a gente meditar nessas palavras, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E como eu disse, Ele zela pela sua palavra para a cumprir. Depois nós temos aqui Jesus perante Pilatos. E Pilatos começa a interrogá-lo. E nós vemos a mesma atitude de Jesus. Ele fica em silêncio. Primeiro Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus. E ele diz, você o diz. Depois Pilatos insiste que ele se defenda. E ele fica em silêncio, mudo, calado. Lembrando que eu li ontem sobre o nosso silêncio, porque Romanos 8:33 diz... Quem poderá trazer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus, é o Senhor quem os justifica. E Pilatos ficou admirado com a atitude de Jesus. Afinal, quantas outras sentenças Pilatos já tinha dado? E provavelmente, muito provavelmente, ele nunca tinha visto alguém não tentar se justificar, alguém não tentar se defender, e agora ele vê alguém ficar mudo, ficar calado, e ele sabia que ele era inocente e que era por causa da inveja dos judeus que eles o haviam entregado a Pilatos para o crucificar. E Jesus é condenado à morte. Pilatos, vendo que Jesus era inocente, usou de uma estratégia para libertar Jesus. Era dia de Páscoa, chegando o dia de Páscoa, e Pilatos falou para eles, para os judeus, olha, nesse dia eu costumo libertar um prisioneiro. Nós temos um aqui, um outro judeu, Barrabás, e vou deixar que vocês escolham entre um dos dois vai ser presenteado com a liberdade. Talvez Pilatos tenha pensado, eles vão escolher Jesus,
Ele ficou na torcida, ele sabia que ele era inocente e que Barrabás não era inocente. E no verso 18, Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinha inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou dizer o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. A própria esposa de Pilatos tem um sonho perturbador a respeito de Jesus, talvez vendo os acontecimentos futuros, e ela diz que ele era inocente e que para que o esposo não tivesse nada com aquilo. Mas Pilatos não estava conseguindo sair fora de tanto ódio, de tanta inveja, de tanta vontade de matar a Jesus. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois? Perguntou a multidão ali. Vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica-o, respondeu todos. Ele perguntou: que crime ele cometeu? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica. Então aqui nós primeiros percebemos que os líderes judeus, eles convenceram a multidão. Veja bem, nós vimos várias multidões nesse ministério de Jesus. Nós vimos uma multidão que ficou com Jesus tanto tempo que não se importou com a fome, não se importou com o necessário, nem para si, nem para as crianças. E Jesus ali, ele ensina o sermão da montanha, ele faz milagres e maravilhas e no final ele multiplica pães e peixes para suprir a necessidade daquela multidão. Nós vemos o tempo todo vários milagres que aconteceram porque uma multidão seguia Jesus, como a gente vê no relato do cego de Jericó, no relato da mulher do fluxo de sangue, no relato daquele paralítico, que a multidão era tão grande que eles desceram ele pelo telhado. Então sempre havia uma multidão, mas essa multidão aqui foi diferente, porque os líderes judeus convenceram. O que eu posso entender por convencer? Eu posso entender que eles podem ter oferecido para eles benefícios, dinheiro, para dizer que Jesus era culpado e dizer todos ensaiados, porque foram comprados, que Jesus era culpado e que ele deveria morrer. Essa foi uma multidão completamente diferente de toda a multidão que nós vimos seguindo a Jesus. Os que seguiam a Jesus, exceto líderes judeus que ficavam infiltrados. Essa multidão foi convencida, foi comprada. E quando Pilatos pergunta para eles: por que é que vocês querem matá-lo? Que crime ele cometeu? Eles não respondem porque eles não tinham justificativa para dizer o que estava dizendo. Ao invés de responder o que Pilatos perguntou, por quê? Eles responderam o que eles queriam: crucifica-o. Então Pilatos viu que não conseguia nada com o povo, estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem, isso é com vocês. É claro que lavar as mãos
não tirou de Pilatos, nem tira de nenhum de nós, de ser humano nenhum, a responsabilidade que nós temos diante do que fazer com Jesus. O que fazer com Jesus? Aquela multidão poderia ter escolhido, Pilatos poderia ter escolhido, lavar as mãos não é recurso, não nos isenta da responsabilidade. E a pergunta fica até agora para nós: o que fazemos com Jesus? Levamos Jesus a sério? Servimos a Jesus e aceitamos o que de graça nos vem, a salvação, ou nós o negamos, ou nós escarnecemos dele, como nós vamos ver aqui na frente. E toda a multidão respondeu para Pilatos que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E isso, com certeza, aconteceu com os judeus em várias vezes, várias outras situações. E depois nós vemos agora aqui a atitude dos soldados romanos, que colocam uma capa de rei, uma coroa de espinho, que colocam um cetro, uma cana na mão de Jesus e o chama de líder, de rei dos judeus. Então, o que fez Pilatos com Jesus? O que fez os líderes judeus com Jesus? O que fez Judas? O que fez os romanos, os soldados? O que fazemos nós? Essa é a nossa meditação. O que fazemos nós? Porque tudo que ele passou foi por mim e por você. Amém? Fica essa palavra para o seu coração, em nome